Poxa, cara, não esperava por esse episódio, não. Caraca, velho. Caraca, mano. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Não reparem meus olhos meio lacrimejando porque eu tava assistindo Osama Ranking. E esse episódio, contando o passado da Mirandio e os acontecimentos que teve... Cara, sem palavras, é um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. Não quero nem saber o que vai acontecer no final porque... maluco, brabo. Antes de mais nada, comenta aí também o que vocês acharam desse episódio, beleza? Bora falar sobre esse episódio que foi incrível, né? Bom, gente, nós vamos abrir o episódio e o Bebin vai estar conversando com o Rei Boss. E no que o Rei Boss lembra das suas memórias, elas acabam se mostrando naquele mundo onde o Daida tá, que fica dentro lá do próprio Boss. Então não acredito que a Mirandio junto com o Daida seja algo à toa. Na verdade é como se ela como criança que ela esteja presa ali até de fato ela sair do espelho, entendeu o que eu quis dizer? No sentido metafórico da coisa, como se ela estivesse se libertando de todo o ódio que ela tem. E bom, o Boss diz que a Mirandio é a pessoa que ele mais tem carinho. Cara, ele lembra do Boji, ele lembra da esposa, ele lembra da Riley, ele lembra dos companheiros, todos. Mas a pessoa que ele mais tem carinho é a Mirandio. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história dela. Ainda não totalmente completa, mas o autor soube juntar muita coisa do que foi explicado nos episódios para trás, sobre os deuses, sobre a luta dos deuses contra as outras pessoas, e esse monte de coisa eu achei tão interessante, mas tão bem bolado, que eu bato palmas. E bom, gente, como o Boss conheceu a Mirandio? Seguinte, o Boss, ele queria ser um grande guerreiro e ele saiu por aí pelo mundo enfrentando várias pessoas. Como ele já tinha derrotado a maioria dos caras que são guerreiros, ele resolveu ir pro reino de Roma, né? E o reino de Roma é onde eles fazem as magias, era um reino mágico, o pessoal lá utilizava magia e tal. E lá ele conheceu o pai da Mirandio, enfrentou ela e o desgraçado ainda matou o pai da Mirandio. Putz grila, mano. Como que a Mirandio ainda gosta pra caramba do Boss e o cara matou o pai dela, velho? Mas isso tudo, claro, vem da sua mãe, a mãe da Mirandio, que não é revelado o nome, mas ela era uma pessoa extremamente gentil. E tipo, cara, gentil a ponto de ser, entre aspas, trouxa. Aquela pessoa que, putz, mano, tá sabendo que tá sendo enganada, mas mesmo assim continua ajudando o próximo. Mano, essa mãe da Mirandio é da hora demais. E ela ensinou dessa forma a Mirandio. E a Mirandio era esse tipo de pessoa. Se dava muito bem com os animais, se dava muito bem em todas as coisas e tal. Era uma pessoa muito bondosa também, ali quando ela era pequenininha. Outro detalhe é que o Boss diz que a Mirandio é como se fosse a mãe, a filha e a professora do Boss. Então aguardem mais coisas assim acontecerem, embora eu acho que a Mirandio acabou gostando mais do Boss e do que ele mesmo tem o carinho por ela. Eu acho que o Boss ele meio que se apaixonou mais pela mãe da Mirandio e aí depois resolveu cuidar, claro, da Mirandio. De toda forma, ele foi lá, lutou lá no reino, matou o pai dela e tal, foi perdoado. E aí o reino de Roma era muito poderoso em questão de magia. E existiam os deuses. Os deuses aqui no mundo de Osama Ranking não parecem ser tipo deuses... tipo, Deus. Eles podem morrer. Assim como o pai do Desha também era um deus e teve os filhos com poderes e tal, existiam os deuses. Só que eles eram todos cruéis, eles escravizavam os outros povos, abusavam dos outros povos. E aí o reino de Roma se impôs contra eles, lutava contra eles e até um certo momento conseguiu várias vitórias, só que eles tinham muitas baixas e os deuses eram muito poderosos. E são esses deuses que aparecem ali na abertura que a gente estava vendo. A gente pensou que eram os reis e tal, mas são os deuses. E talvez esses deuses, aqui vai uma teoria minha, eles deem os poderes para quem é o rei do rank 1. Por isso o Boss nunca quis se tornar o rei número 1 para reivindicar lá e ganhar um poder, algo super raro, sei lá. E bom, esse reino de Roma, de onde veio a Mirandio, eles vão lutando contra todo mundo, tal. Só que aí, vendo que eles acabavam tendo muitas baixas, eles resolveram se aliar a um outro reino chamado Gyakuza, se eu não estou enganado. Só que esse reino foi formado por várias pessoas que foram enganadas, foram usadas durante o tempo e acabou que eles se tornaram tipo pessoas muito ruins, que abusavam dos outros pra sobreviver. Então eles faziam de tudo pra sobreviver. Então eles pegavam, por exemplo, pô, fui roubado, sou pobre pra caramba, vou fazer o quê? Vou roubar os outros aqui que tem dinheiro e aí vou fazer isso daí, vou ganhar dinheiro com isso e vou sobreviver. O reino de Roma tentou se unir a eles, só que ao contrário do reino de Roma, que era um
povo muito gentil e tal, esse pessoal aí abusava pra caramba. E depois eles reconstruírem todo esse reino de Gyakuza, porque eles estavam se unindo pra lutar contra os deuses, o povo começou a abusar deles à torta e à direita do mesmo jeito, mesmo tendo essa grande ajuda, porque eles começaram a ver essa bondade, essa benevolência como fraqueza. E onde a gente vê isso, gente? Na vida real, né? Então, putz, Osama Rank é demais. E olha só o que esses desgraçados fizeram com o reino de Roma. O reino de Gyakuza, eles pegam, se unem aos deuses, né? Tipo, traem todo mundo, porque eles já traíam no meio do campo de batalha. Eles fugiam e largavam lá os magos morrendo toda a torta direita. E agora eles se unem aos deuses, porque os deuses eram muito fortes, e aí se aproveitam desse momento pra o quê? Matar todo o reino de Roma. Ou pelo menos grande parte dele, é isso que o anime dá a entender, não é uma certeza. De toda forma, nesse momento, o que fazem com a mãe da Mirandio? Simplesmente matam a mãe da Mirandio. E aí, tipo, eles vão subir pra matar a Mirandio, procurando dinheiro lá na casa dela. E aí a gente não sabe mais o que acontece, porque aí acaba a história do passado da Mirandio. Então, ainda tem aquele demoninho pra demonstrar. Talvez o demoninho seja contra os deuses. E aí a gente vai ter um negócio bem legal, né? Tipo, quem realmente é o Deus bondoso aqui, né? E essas coisas. O demoninho, na verdade, foi, tipo, quem realmente deve ter ajudado eles ali nesse momento, ou pelo menos ajudado a Mirandio, enquanto os deuses que eram, entre aspas, pra servir, pra ajudar os povos e tal, na verdade estavam fazendo o contrário. Quem é o demônio? Quem é o Deus no final das contas? E aí eu começo a acreditar que aquele demoninho, ele não é uma pessoa ruim. Então, muito interessante. Olha pra onde que o Osama Rank tá levando a gente, né? E aí, beleza, cara. Mataram lá o povo, aí corta a cena. A gente volta pra luta do Bojji contra o Oaken. E enquanto a rainha Hylian vai lá, perdoa o Appias, cura o Appias. Só que ela não tem mais energia pra curar mais ninguém. Acabou o power dela, acabou. E o Domas e o Hokuro acabam encontrando eles e tal. Fica naquela conversa entre eles. Detalhe pra conversa ali do Appias falando: pô, mano, eu só queria aliviar o sofrimento da Mirandio. Então, pra você ver, o Appias, ele não tá traindo a rainha Hylian porque ele é um cara ruim e tudo. Traindo, entre aspas, né? Porque se ele tivesse traindo mesmo, ele já teria matado ela. Ele tá do lado da Mirandio porque a Mirandio precisa ter um alento e ele quer que salvem a Mirandio. Então, quem pode salvar a Mirandio? O Bojji. Porque é a mesma coisa que a rainha Hylian pensa. Eu tenho certeza que o Bojji vai salvar a gente. Antes ela tinha essa certeza do boss, mas agora quando ela olha o Bojji, é a pessoa que ela consegue olhar e falar: mano, ele vai salvar a gente. Então, muito, mas muito maneiro essa parte, cara, porque é o reconhecimento que o Bojji tem na história. E isso me emocionou pra caramba, me deixou muito feliz. Mas aí a história vai dar um plot maior ainda. Porque depois ela curar o Appias vai atrás do Bojji junto com o Domas e o Hokuro. E aí o Kage vai estar conversando com a Mirandio, perguntando quem é ela, tal, e ela se perguntando também quem é ela. Porque quando ela olha pro Bojji, ela lembra da sua mãe, ela lembra da gentileza, ela lembra de uma grande frase que ela tem: que a felicidade dos outros seja a sua felicidade, que ver os outros felizes seja a sua felicidade. E isso é muito legal, porque quando a gente vê alguém feliz, por exemplo, quando vocês me veem feliz, ou quando eu vejo vocês felizes com alguma coisa, com algum anime, alguma coisa assim, eu também fico super feliz. Então, essa frase é muito real, é muito gostosa de você imaginar, embora a gente fale muitas vezes, é muito legal tentar colocar em prática isso que a mãe da Mirandio falou pra ela. E bom, nesse momento, o Bojji tá lá lutando, tá descarregando, não tá conseguindo lutar, chega o capitão lá do submundo junto com o Despa, e aí impedem o Oaken de matar o Bojji, pelo menos naquele momento. Aí beleza, o que acontece? Eles vão lutar, e aí o Oaken vai lá e enfia o facão em cima do capitão. Aí eu falei: putz grila, e a Hylian tá sem magia, putz grila, o que vai acontecer agora? Vai dar merda. Ele eu acho que pode morrer, agora o Despa eu acho que não vai morrer não. E aí depois ele faz a mesma coisa com o Despa, e o Despa se lembra do seu irmão. O Despa, com todo o tempo que ele teve, ele viu que ele não era forte como os irmãos, e aquilo também entristecia ele. Então, cara, eu gostei muito disso, porque se conecta lá com o começo do episódio, falando sobre a Mirandio, falando sobre o Despa, falando sobre o Desha, quando o boss fala: eu já vi as trevas no coração de muitas pessoas, mas eu queria ver o que tem dentro dessas trevas, mas dentro, por que tem essas trevas dentro da pessoa? E cara, isso foi muito legal, porque normalmente a gente pega, olha um personagem, ou olha mesmo uma pessoa no mundo real e fala assim: pô, aquela pessoa é ruim pra caramba, aquela pessoa é uma canalha, não sei o que, mas às vezes a gente não vê as trevas que tem dentro dela, além disso, pra saber de onde que nasceu isso, entende? Então, tem uma história por trás da Mirandio, ela não é aquela personagem que ela tá demonstrando agora.
Tipo, ela se transformou naquilo, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, escondido em meio às trevas, existe um coração bom da Miranjo. E por isso que ela olha pro Bojji e fala, mano, eu tô lembrando da minha mãe. Quem sou eu? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo por conta de tudo que me aconteceu? Então, cara, isso é simplesmente absurdo. O Osama Rankin consegue trabalhar não só os sentimentos, mas partes assim que você começar a refletir sobre a sua própria vida. E se emocionar, claro, né, velho? Me emocionei muito. No final do episódio eu fiquei chocado como ele acabou tão rápido também. E aí o Despa acaba se encontrando com o seu irmão lá no, tipo, sei lá, no pós-vida praticamente. Só que aí, nisso, ele acaba levando a facada, o irmão dele fala pra ele que ele não tem que morrer agora, que ele tem que salvar alguém ainda. E eu acredito que, claro, obviamente, é o Bojji. Embora o Desha esteja lutando lá do submundo, ele conseguiu só acertar 2 vezes e o Woken conseguiu se livrar dos seus relâmpagos. Só que quando o Desha cai no chão, o Bojji fica putão. E é a primeira vez que o Bojji fica puto de verdade. Ele está com raiva de verdade. Então, muito mais do que a traição, agora sim ele tá com raiva. E quando ele tá com raiva pra caramba, o que ele pega e faz? Ele aplica golpes pra matar mesmo o Woken. Só que não é possível matar o Woken. E isso eu achei demais, porque ele não conseguiu atingir de jeito nenhum. Nesse momento, ele toma ali os golpes, mas depois se regenera, o Bojji tá muito bravo, mas ele tá cansado também. E aí vai chegar um momento onde o Kage vai começar a falar, aí o Woken vai tentar atacar ele, aí vem o Bojji em cima dele, só que aí o Bojji leva uma facada não, né, uma espadada nas pernas aqui, mano, nossa, cortou as pernas do menino Bojji, como que ele vai pular agora? E aí beleza, passou essa parte, aí o Kage do nada vira um monstrão gigante de sombra e devora o Woken e acaba o episódio, e aí eu fiquei tipo, mano, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu fico, sei lá, tipo, paralisado, porque que episódio de Osama Rankin, como essa obra é boa, gente. Meu Deus do céu, eu estou chocado. Meu Deus, chutei o bagulho aqui. Eu estou chocado com o episódio de tão bom que foi. E, gente, vamos comentar. As partes principais do episódio pra mim foram, claro, essas menções, assim, que eu gosto sobre encontrar as trevas, além das trevas, como o Boss falou. O passado da Miranjo me surpreendeu demais. Eu tinha certeza que a mãe dele ia morrer ou alguma coisa desse tipo ia acontecer, mas não tinha a noção de o quão grande seria. E vocês veem que os deuses, desde sempre, vêm causando com a humanidade, embora eles sejam deuses, eles são, tipo, seres muito poderosos. É como se você imaginasse, por exemplo, tipo, raças que são muito fortes e muito poderosas, por isso são consideradas deuses, e o demônio lá deve ser um demônio, porque também é tipo um deus, só que da raça demônio, entendeu? Só que eles podem morrer, então eles não são imortais, eles não são como um deus imortal, eles são tipo uma raça diferente, que é chamada de deus por causa do seu poder, mas eles têm tipo como morrer e tal. Tanto que o pai, o Saturn, o pai do Desha, morreu. E cara, isso é muito legal como a obra consegue trabalhar tudo isso, consegue criar uma grande história que não tem obviedade, como disse um inscrito aqui do canal, eu não lembro o seu nome, me desculpa, perdão, mas ele fez um comentário sensacional porque Osama Rankin não é óbvio. Você não sabe o que vai acontecer exatamente. Embora você não espere mortes, porque a obra já salvou todo mundo, já salvou o Dorsh, já salvou todo mundo ali. Embora não tenha as mortes, assim, ela tem uma grande expansão. Então ela acaba que, tipo, ela te envolve mesmo sem ter morte, sem ter nada assim. Até porque teve gente que já morreu e teve um passado bem sofrido. Então a história consegue te envolver. E como eu falei, a Miranjo nunca foi ruim desde pequenininha. Ela era uma pessoa boa. Só que, mano, vai acontecer alguma coisa que aquela máscara na cara dela vai quebrar e no final de Osama Rankin vai ser a vitória de tudo, e eu acho que o Bojji, se tornando o rei, ele mesmo também vai enfrentar os deuses. Outra coisa que eu queria colocar aqui, será que a Healing, ela vem do reino de Roma ou ela vem de alguma família que tem sangue do pessoal lá de Roma? Porque ela também tem as magias e tudo. Então é interessante saber que a mãe da Miranjo também estava fazendo o mesmo tipo de magia, embora seja uma magia meio comum, acredito que pra eles. Mesmo assim, eu acredito que ela possa ter alguma origem ali junto com a Miranjo, sabe? Pelo menos do mesmo povo. Outra coisa pra complementar aqui é que o passado da Miranjo que vai mostrar daqui pra frente com certeza vai ser o Boss salvou ela e o Boss cuidou dela. Só que o Boss se cuidando dela não era igual a mãe, talvez não ficava sempre próximo dela e acabou que ela conheceu o demoninho, e aí o demoninho ajudou ela a ter, sei lá, mais raiva do povo, porque o demoninho talvez seja extinto, o seu povo tenha sido extinto pelos deuses e por isso que ele
se revoltou contra os deuses, e o Boss faz a mesma coisa, eles têm o mesmo objetivo. Acho que a Mirandio, ela queria um mundo livre onde ela pudesse viver e não sobreviver enquanto os deuses massacravam todo o povo, massacravam todo mundo. E com esse ranking dos reis, eu acredito que ela tem até um objetivo maior de destruir esse ranking dos reis, né? Acho que a raiva dela tá sendo mais num ponto de eu vou pisar em cima de quem eu precisar pisar para que eu alcance o meu objetivo lá no final. Acredito que é alguma coisa assim. Por isso que ela queria que o Boss se tornasse o rank número 1, para ter mais uma chance de enfrentar os deuses e derrotá-los. O que vocês acham, galera? Muito obrigado mais uma vez para você que me acompanha até aqui. Eu sei que os vídeos de Osama ficam longos porque eu gosto de falar muita coisa e tem muita coisa que acontece. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem, mas comenta aí o que vocês acharam desse episódio. Vocês choraram, se emocionaram? Eu me emocionei. Então, cara, demais, simplesmente incrível. Eu tô simplesmente de cara, de boca aberta sobre o anime de Osama Rank. É absurdo, é absurdo. Não é só animação, não é só lindeza, é história, é conexão, é trilha sonora, é tudo junto ao mesmo tempo. Mano Joe tá vazando, até uma próxima. Não se esquece de comentar o que vocês acharam e fui e valeu.